Salve família, hip hop cena nas ruas, aqui em Belém. Tô com meu irmão que tá bem do meu ladinho ali em Brasília, DJ Rafa. E aí, Rafa? Vamos falar um pouco da história, só um trechinho aí pra família que quer conhecer um pouco mais. Quem é o Rafa? Como que ele chegou no hip hop? Mês passado, o ano passado? É, só se for mesmo. Cara, já são 40 anos de hip hop. Comecei dançando break, como se dizia antigamente, b-boy, né? Com 13, 14 anos. Depois despertou a vontade de fazer aquelas montagens nas fitas cassetes para os b-boys dançar. Acabei me aventurando como DJ. E do DJ começou a necessidade de produzir nossas próprias músicas. E aí acabei virando produtor musical. E aí, depois de mais de uma década produzindo aí no Brasil inteiro, começou a despertar, quando você fica um pouco mais maduro, né, a necessidade do social. E aí comecei a me aventurar em projetos sociais pelo Brasil também, criando núcleos de hip hop, fazendo vários tipos de ações, não só em presídios, mas em unidades socioeducativas. E também criei um ponto de cultura, mas nunca parei de produzir, nunca parei de estar nos palcos. Foram coisas que foram despertando, né, como hip hop nesse sentido. E tô aí até hoje, e isso combinou tudo aqui no MIC BR, né, em Belém. Então esse é um resumo, assim, um pouquinho da minha carreira. Nessa vida de produtor, você tem aí alguns álbuns gravados, são quantos no total? São 138, acho que entre 138 e 140 álbuns de rap que eu gravei em 33 anos. Nos últimos 3 anos, de 2020 a 2023, eu lancei 48 singles de artistas diferentes. Então eu estou em plena atividade, cara. E se readaptando sempre dentro do mercado, porque isso é muito importante. Falando desse processo, dessa readaptação do rap, teve algum momento assim que você falou, poxa, isso aqui é meio embaçado de fazer? Não, não é nem isso. Existiram algumas fases. Teve uma transição muito importante do final dos anos 90 para o 2000, que foi a formação real do público do rap. Porque até então a gente não tinha um público assim. A gente tinha outros grupos de rap que ouviam nossas músicas, que iam para os nossos shows, né? Gente que era mais do hip hop e tal. Formação de público que não é do hip hop começou do ano 2000 para cá. E também quando começou o acesso à digitalização, os computadores, né? Começou a ter vários home studios, várias pessoas produzindo. Claro que a qualidade não era a mesma. Só que era muito importante desses grupos novos, artistas, se expressarem. Eu no início tive até certos preconceitos, porque a gente ficou uma década lutando para ter uma qualidade de trabalho. E aí veio o MP3, veio esses home studios e a qualidade meio decaiu, vamos dizer assim, na qualidade sonora. Mas ao mesmo tempo, rapidamente eu entendi que o importante não era a qualidade sonora, mas sim o que estava se falando, do jeito que estava se fazendo rima, que estava rolando uma formação de público, uma nova geração, e que isso fazia parte do processo, entendeu? E aí eu também, o que eu fiz? Eu ajudei outros produtores, eu comecei a fornecer timbres, ajudei a montar home studios para melhorar essa qualidade, né, do trabalho. E, claro, eu fui tentando acompanhar as gerações, as mudanças, as novas vertentes, desde o crunch, depois o dirty south, o trap, drill, grip, todas essas coisas que estão acontecendo atualmente, de alguma maneira eu tive que me atualizar. E não é que não tenha uma produção difícil. Difícil era no início, cara, dos anos 90, quando o cara chegava com uma letra sem ideia nenhuma. Você tinha que pegar aquela letra e fazer o cara cantar na capela, tentar pensar num beat, num sample daquilo, olhar os discos para ver alguma coisa que combinasse para fazer a música. Hoje em dia não, é muito mais fácil, o cara chega com uma referência de beat da internet, ele chega cantando em cima de uma coisa que ele já ouviu e você meio que retransforma isso para uma outra coisa, que é o certo. Tem gente que nem faz isso, né? Sampleia. Mas é muito mais fácil de você já vir com uma coisa pré-determinada, entendeu?
Então mudou muito nesse sentido. Falando de história, tem alguns grupos que passaram pela sua trajetória aí, que você assinou ali a produção, mas tem alguns que de fato te marcaram? Alguns marcaram, claro. A Dinadi marcou, Consciência Humana marcou. O mais recente álbum, o último álbum da Carol, o primeiro dela solo, Carol Colombiana, que é um dos mais recentes que eu fiz há 2 anos atrás, marcou muito, né? Porque foi durante a pandemia. O disco do Atitude Feminina, né? E, claro, os que eu produzi do meu grupo, baseado nas ruas. O Câmbio Negro, Sub-Raça, marcou muito. Então, durante essa trajetória, teve alguns que eu estou lembrando agora que marcaram bastante, né? E viraram clássicos, né? Command MC, praticamente estouraram todas as músicas do disco, né? Então, eu tive uma felicidade de ter fazer muitos clássicos, fazer muitas músicas que realmente aconteceram, sem falar de Menos Crime, Fogo na Bomba, né? Um grande estouro no Brasil inteiro, grupos de rock tocando a música, quer dizer, é uma coisa muito legal, né? Assim, daquilo que eu lembro, é muitos álbuns, né? É muita coisa, então, aquilo que eu estou lembrando.